Olá, pessoal, tudo bem? Sou o professor Ângelo, tá? Sou professor de física e estamos iniciando uma série de vídeos sobre o conteúdo referente à parte de, de eletricidade e eletromagnetismo, que são conteúdos, né, referentes aí ao terceiro ano, né, terceiro ano do ensino médio. Então, hoje nós vamos iniciar nossa sequência de vídeos com o tema eletrostática, tá? Vamos fazer aqui a nossa primeira videoaula. E, ao final da aula, nós devemos entender o que é a carga elétrica, né? Como que a matéria pode manifestar o comportamento elétrico, né? Propriedades elétricas, e vamos buscar entender também como que podemos quantificar a quantidade de carga elétrica que pode ser atribuída a um corpo. Tá bom, pessoal? Então, vamos iniciar, né? Bom, primeiramente, nós precisamos entender que o desenvolvimento da eletricidade, ele não aconteceu, digamos, de uma forma linear, cronologicamente falando. É, a descoberta das propriedades elétricas na matéria vai ser atribuída a Tales de Mileto. Dizem que ele atritou, né, uma espécie de resina vegetal, que foi o âmbar, hoje utilizado, né, para finalidades estéticas. Ele atritou esse material com uma espécie de couro, né, uma espécie de couro animal. E após ele realizar esse atrito, ele observou que o âmbar ele adquiria, né, propriedades de atrair pequenos filamentos de pelos. E isso, né, a essa propriedade, a gente tem aí a manifestação da propriedade elétrica. Então, o âmbar, ele era o termo, né, que a gente chama hoje, era conhecido na época como elétron. E por isso hoje a gente chama a eletricidade, né, a propriedade de eletricidade, dessa forma, em homenagem, né, em decorrência aí a essa resina vegetal, que foi, né, a primeira evidência da manifestação do comportamento elétrico na matéria. Agora, o porquê que aquele material manifestava comportamento elétrico, isso não foi alvo de estudo imediatamente após a descoberta do efeito, né? Então, houve aí todo um hiato, né? Toda uma lacuna entre o descobrimento das propriedades elétricas na matéria e as aplicações dessas propriedades também na matéria, tá certo, gente? Então, não foi um desenvolvimento, digamos, de forma linear. Hoje em dia, a eletricidade ela está diretamente intrínseca dentro da sociedade humana. Nós não conseguimos, né, nem imaginar como que seria a sociedade atual sem a utilização da eletricidade, porque a gente tem uma série de conforto, né, várias tecnologias que trazem conforto para a gente e que, para isso, utilizam aí a eletricidade para o seu funcionamento, não é verdade? É tão tal que quando falta energia por alguns minutos, né, às vezes algumas horas, a gente já fica totalmente impaciente, porque isso interfere diretamente nas nossas atividades profissionais, né, e também no nosso lazer. Então, hoje agora nós vamos entender, vamos descrever como que a natureza ela pode manifestar o comportamento elétrico, certo? Como é que a matéria pode adquirir propriedades elétricas. Bom, então observem aqui na minha figura. Essa minha figura, ela vai ilustrar um átomo. Pessoal, lá na química, você definiu o átomo como o elemento que era indivisível, né? O menor elemento que poderia ser encontrado na natureza. O que acontece, pessoal? Qualquer que seja a matéria, o que é matéria, professor? É tudo que tem massa, gente. O celular é matéria,
né? O seu caderno é matéria, tudo que você consegue pegar, palpar, se caracteriza como matéria. Se você pudesse reduzir essa matéria até o seu formato mais intrínseco, mais fundamental, você chegaria ao átomo, tá certo? Esse átomo, ele é constituído de algumas partículas, que nós chamamos de partículas atômicas. Existem, basicamente, constituindo o átomo, 3 partículas fundamentais, que são os prótons, os nêutrons e os elétrons. Essas partículas fundamentais do átomo, elas vão ser responsáveis pela propriedade daquele átomo e a sua organização, a sua quantidade também e a sua interação vai ser responsável pelas manifestações das propriedades físicas e químicas daquela substância, daquele material. A estrutura mais, digamos, aceitável para o átomo hoje em dia é essa. Você tem o átomo subdividido em 2 partes. Você tem uma parte central, que é o núcleo, aonde você vai encontrar os prótons e os nêutrons. Aqui os prótons estão representados pela cor vermelha e os nêutrons estão representados pela cor cinza. E essa região, pessoal, essa mancha aqui que você está vendo mais afastado, corresponde à região mais extensa do átomo, que é a eletrosfera, tá certo? Na eletrosfera, você encontra partículas que são os elétrons, tá bom, pessoal? Então, o que acontece? Essas partículas fundamentais, os prótons, os elétrons, elas vão possuir uma propriedade natural, que é a chamada carga elétrica. Então, o que vai acontecer? A carga elétrica vai ser uma propriedade natural da matéria, dos átomos ou das partículas fundamentais que constituem esses átomos. Tá certo, pessoal? E aí, foi possível determinar experimentalmente a intensidade dessa carga elétrica, que é a carga elétrica de um elétron e a carga elétrica de um próton, certo? O valor da carga elétrica atribuída para um próton e para um elétron, nós vamos representar pela letra E e vamos chamar de carga elementar. A carga elementar vai ser para a gente o menor valor de carga elétrica possível na natureza. E essa carga corresponde ao valor da carga associada ao próton ou a um elétron. Não nessa ordem aqui, né? O elétron é esse aqui azul e o próton é esse aqui vermelho. Prótons e elétrons possuem esse valor de cargazinha, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19C. O que é esse C, professor? Esse C, pessoal, é a unidade de carga elétrica, que é o Coulomb. Ok? Então, nós vamos representar a carga de um sistema pela letra C, que é o Coulomb. O que acontece, pessoal? É possível verificar experimentalmente que os prótons e os elétrons, eles possuem massas diferentes, entretanto, possuem a mesma quantidade de carga elétrica. Os prótons, por convenção, possuem uma carga positiva e os elétrons, por convenção, possuem uma carga negativa. Os nêutrons, eles não possuem carga elétrica e, portanto, eles não manifestam comportamento ou propriedades elétricas. Tá certo, pessoal? Então, as únicas partículas que possuem carga são os prótons e os elétrons, ok? A carga elétrica de um próton é igual à carga elétrica de um elétron, entretanto, os sinais dessas cargas são opostos. Enquanto os prótons possuem cargas positivas, os elétrons possuem cargas negativas, tá certo?
é o que você observa aqui embaixo. A carga elétrica do próton é mais 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, que é basicamente, né, o valor da carga elétrica elementar. Já o valor da carga elétrica do elétron, menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. E o nêutron não possui carga elétrica, né? Como o nome já está sugerindo, né? Ele é neutro, não tem carga elétrica associada, certo? Tudo bem, gente? Tranquilo? Então, o que, é que vai acontecer? Para que um objeto ele manifeste comportamento elétrico, é preciso que ele esteja carregado eletricamente. Na natureza, os corpos normalmente são encontrados no seu estado neutro. O que significa isso? Como eu falei anteriormente, a matéria ela vai ser constituída por um conjunto de vários átomos, certo? Esses átomos eles vão possuir cargas positivas relacionadas com os prótons e cargas negativas relacionadas com os elétrons. Quando o corpo está eletricamente neutro, isso significa, pessoal, basicamente, que a quantidade de prótons existentes naquele material é igual à quantidade de elétrons. De tal forma que, para cada carga positiva, você tem uma carga negativa anulando o efeito daquelas cargas. E, com isso, o objeto ele não vai manifestar comportamento elétrico. Tá bom, pessoal? Então, quando a quantidade de prótons de uma substância, de um material, for igual à quantidade de elétrons, o material vai estar neutro e, portanto, não manifesta comportamento elétrico. Quando você carrega eletricamente um material, esse material pode ficar carregado positivamente ou negativamente. Quando ele está carregado positivamente, quando ele tem uma carga positiva, o que vai acontecer é que a quantidade de prótons vai ser maior que a quantidade de elétrons, ok? Observem aqui na minha figura que eu tenho alguns prótons sendo neutralizados, né, por elétrons, mas em alguma região do corpo eu tenho prótons que estão em excesso. Como eu tenho mais prótons do que elétrons, observem, esse corpo manifesta comportamento elétrico porque está carregado positivamente, ou seja, ele tem uma carga elétrica positiva. Tá certo, pessoal? Se o corpo não estiver carregado positivamente, ele vai estar carregado com carga negativa. Se o corpo estiver carregado negativamente, então significa que ele tem uma quantidade de elétrons maior do que prótons. Ele tem mais elétrons do que prótons. Ok? Por exemplo, observem aqui na minha figura que eu tenho alguns prótons sendo neutralizados novamente por alguns elétrons. E aí, nessa região, né, eu tenho aqui elétrons em excesso. Portanto, o material vai manifestar comportamento elétrico porque vai ter uma carga negativa. Certo? Pessoal, quando eu vou carregar eletricamente um corpo, os prótons, como eu mostrei no slide anterior, eles estão fixados no núcleo do material, no núcleo do átomo. E retirar um próton de um núcleo demanda uma quantidade de energia muito grande. Se você observar aqui, ó, os núcleos estão mais intrínsecos, né, no átomo, lá na região do núcleo, e os elétrons estão mais afastados na região da eletrosfera. Isso significa que para você retirar um próton ou acrescentar um próton nessa estrutura, você precisa fazer uma reação nuclear. Isso demanda uma quantidade de energia absurdamente grande. Portanto, em processos mais simples de eletrização, é mais fácil você retirar ou acrescentar elétrons, de tal forma que,
Quando um corpo ele é carregado positivamente, na verdade, ele não recebe prótons. O que vai acontecer é que ele vai perder elétrons. Ao perder elétrons, se ele estava inicialmente neutro, ele vai adquirir uma carga positiva. Quando o material está carregado negativamente, isso não significa que ele ganhou prótons, mas sim que ele recebeu elétrons, tá bom? Então, os elétrons são aqueles corpos, né, são as partículas que podem entrar ou sair do corpo com maior facilidade, por não estarem tão fixadas, né, ao núcleo atômico. Para a gente calcular a quantidade de carga de um corpo, nós vamos pegar a quantidade de portadores em excesso, certo? A quantidade de carga. Esse N, pessoal, representa o número de portadores de carga que eu tenho a mais. Pode ser elétrons ou prótons. E o E é o valor da minha carga elétrica elementar. Lembrando, vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Perceba que N só pode assumir valores inteiros. 1, 2, 3. Isso porque as partículas fundamentais, os elétrons, eles não podem ser subdivididos. A partícula só pode perder, o corpo só pode perder um elétron, 2 elétrons, 3 elétrons. Ele não pode perder meio elétron, por exemplo, ou 1/3 de elétron, né? Ele só perde ou ganha quantidades inteiras de elétrons. O elétron ele não pode ser subdividido. Portanto, como o valor da carga elétrica assume esses valores discretos, nós vamos dizer que essa carga ela é quantizada. A carga elétrica é uma propriedade da matéria que é quantizada, né? Ela só assume valores discretos, elas não assumem valores contínuos. Para a gente entender melhor, vamos fazer aqui um exemplo, né? Vamos fazer aqui um exemplo para a gente poder assimilar melhor essa ideia. Exemplo número 1 diz o seguinte: deseja-se eletrizar um objeto metálico inicialmente neutro. Se o objeto está inicialmente neutro, pessoal, significa o quê? Que a quantidade de prótons que ele possui inicialmente é igual à quantidade de elétrons. Então, ele vai estar neutro. Então, eu quero eletrizar pelo um processo de eletrização e obter uma quantidade de carga negativa. A quantidade de carga que eu quero ter é de 3,2 microcoulombs. Essa letra aqui, gente, é uma letra grega. Ela indica um múltiplo, um prefixo de unidade, certo? Daqui a pouco a gente vai entender o que é. E essa quantidade de carga, ela é negativa. Se o objeto está neutro e eu quero carregá-lo negativamente, o que eu tenho que fazer, pessoal? Eu tenho que acrescentar elétrons, porque são os elétrons que podem sair ou entrar. Então, eu tenho que acrescentar uma certa quantidade de elétrons, ok? Vamos continuar. Então, sabendo que a carga elementar vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, para se conseguir a eletrização desejada, será preciso, ele quer saber quantos elétrons, no caso, eu tenho que doar, né? Porque se a carga vai ser negativa, ele vai ter mais elétrons do que prótons. Então, eu tenho que acrescentar elétrons. Observe, eu já posso eliminar a letra A, a letra B e a letra E. Não é isso? Porque eu preciso acrescentar. Então, fica entre a letra C e a letra D. Então, precisamos discutir algumas coisas. Primeiro, pessoal, esse prefixo aqui, ó, que é o Mi, ele vai multiplicar a sua grandeza por 10 elevado a menos 6, certo? A gente utiliza esse tipo de notação porque, normalmente, a carga elétrica ela é um valor muito pequeno em comparação com a unidade que é utilizada para expressá-la, que é o coulomb.
Então, menos 3 microcoulombs, menos 3,2 microcoulombs é a mesma coisa que menos 3 vezes 10 a menos 6 coulombs. Essa é a quantidade de carga que nós vamos utilizar. Então, como é que a gente vai determinar isso? Nós sabemos que a quantidade de carga vai ser a quantidade de elétrons que eu tenho a mais, que é o valor de N, vezes a carga elétrica elementar. Então, o que acontece? Se eu quero encontrar o valor de N, que é a quantidade de elétrons que eu tenho que acrescentar, eu vou isolar esse N na equação e vou jogar esse E que está multiplicando para o outro lado do sinalzinho de igualdade. Quando eu fizer isso, o E está multiplicando. Então, como é que ele vai passar, pessoal? Dividindo. Ou seja, reorganizando a equação, o valor de N vai ser a carga sobre a carga elétrica elementar. E aí a gente vai substituir os valores na equação. Qual é a carga elétrica do corpo que eu quero obter? 3,2 ou menos 3,2, né? Vamos usar só o módulo, só o valor numérico. 3,2 vezes 10 elevado a menos 6. Sobre, qual é a carga elétrica elementar? 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, certo? Professor, como é que eu vou fazer aqui essa divisão? Olha só, para fazer essa divisão, você vai observar o seguinte, você vai dividir normalmente 3,2 para 1,6. Se você fizer essa divisão, você vai encontrar 2, tá certo? Então, o valor de N vai ser 2. E aqui você tem uma divisão de potências de mesma base. O que é uma potência, professor? É esse 10, né, elevado a um expoente. Então, 10 é a base e o 6, menos 6 é o expoente. Quando você tem aqui uma divisão de potências, o que você vai fazer? Você vai repetir a base comum, que é o 10, e subtrair os expoentes. Você vai subtrair o expoente do numerador, que é menos 6, subtrai de menos 19. Ok? Então, vai ficar menos 6, menos 19. Isso aqui, gente, menos com menos é mais. Então, vai ficar menos 6 mais 19. Quanto é menos 6 mais 19, gente? Isso aqui vai ficar, ó, 10. Pessoal, sinais contrários eu vou subtrair. Menos 6 mais 19 é a mesma coisa que 19 menos 6. Então, 19 menos 6 é igual a 13. Tá certo? Essa é a quantidade de elétrons, que eu devo acrescentar. Professor, e que número é esse? 2 vezes 10 elevado a 13, né? Esse número, gente, seria equivalente a você colocar 2 e acrescentar aqui, ó, 13 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 zeros, galera. Então, que número é esse? Ó? 1000, milhão, bilhão, vou ver aqui, trilhão. Então, eu tenho 20 trilhões de elétrons para serem acrescentados. Portanto, a alternativa aqui seria letra C. Ok? Bom, pessoal, esse foi o nosso primeiro exemplo, essa é a nossa primeira aula. Na próxima aula, a gente dá continuidade, vamos ver mais alguns exemplos e ver também alguns processos de eletrização, tá certo? Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.